Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha faculdade e como é o método de ingresso de lá. Pra quem não sabe, eu tô cursando medicina na UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, e a UBA é uma universidade gratuita, 100% gratuita, e ela não precisa fazer vestibular pra entrar nela. Isso mesmo que vocês ouviram, medicina sem vestibular. Bom, a gente tem um método diferente de ingresso na UBA, que é o CBC. Vou explicar pra vocês daqui a pouquinho. Bom, a UBA, ela é considerada uma das melhores universidades do mundo. Tipo, tá no ranking de uma das melhores do mundo, das 100 melhores do mundo, eu acho. E ela tem 5 prêmios Nobel e formou mais de 15 presidentes da Argentina, estudaram lá. Então, é uma faculdade muito bem conceituada e muito bem reconhecida mundialmente. E se você, assim como eu, sonha em cursar medicina e não queria passar por esse desgaste psicológico que é fazer vestibular e prestar Enem e, enfim, prestar os vestibulares de medicina, que a gente sabe que é muito concorrido aqui no Brasil, que às vezes a pessoa faz, tipo, anos de cursinho e não consegue aprovar. Eu não queria passar por isso, então... E eu sempre quis fazer intercâmbio, eu sempre quis viajar, eu gosto muito de viajar. Então eu juntei o útil e agradável e fui fazer medicina no exterior. Então, se você, assim como eu, não quer passar pelo vestibular, pelo Enem e quer fazer medicina em outro lugar, a UBA é uma ótima opção. Bom, o método de ingresso da UBA é o CBC, que a gente chama de Ciclo Básico Comum. E o CBC, ele funciona da seguinte maneira. Isso o CBC para a carreira de medicina, tá, gente? Tudo que eu falar vai ser voltado para a carreira de medicina, que é a que eu faço e é a que eu posso falar com segurança. Bom, o CBC de medicina, ele é formado assim, são 6 matérias e você tem que aprovar essas 6 matérias para poder começar o primeiro ano da carreira. Esse é o ingresso da faculdade. E aí as matérias são matemática, biofísica, química, biologia celular, IPC, que é Introdução ao Pensamento Científico, e ICSE, que é Conhecimento de Sociedade e Estado, basicamente a história da Argentina. Então você precisa aprovar essas 6 matérias, e aí você já tá na carreira e começa o primeiro ano da carreira. É muito diferente do vestibular, não é uma disputa, não, é eliminatório, você não concorre por uma vaga, você vai entrar sim ou sim, você tem que aprovar 6 matérias e entra na faculdade, é isso, entra na carreira, mas não é isso de, eu estou concorrendo com uma pessoa por uma vaga na faculdade, não tem isso, você aprovou as 6 matérias, você passa sim ou sim. Luiz, e em quanto tempo eu posso fazer o CBC? Gente, o tempo mínimo para você aprovar essas matérias é de 6 meses, então você tem de 6 meses a 3 anos para aprovar essas 6 matérias. Cada pessoa faz no seu tempo. Eu conheço gente que fez em 6 meses, conheço gente que fez em 1 ano e meio, 2, enfim. É muito pessoal de cada um, depende da dificuldade que cada um tem com as matérias. Eu fiz em 1 ano, em 2 quadrimestres, fiz todas em 1 ano. Então, foi assim, eu entrei em 2020, que foi o ano da pandemia, e aí eu fiz no ano da pandemia, e em 2021 eu fiz o primeiro ano da carreira. Comigo foi assim. Mas eu conheço pessoas, tenho amigas que fizeram em 6 meses, tenho conhecidos que estão há mais de 1 ano tentando aprovar e ainda estão aí na luta. Então, é muito particular de cada um, depende da afinidade de cada um com as matérias. Então, gente, o método de ingresso é esse, é o CBC, é obrigatório. Todas as pessoas que querem estudar na UBA precisam sim ou sim fazer o CBC. Não tem como você entrar na UBA sem fazer o CBC. Aí a média das provas é 4, que é correspondente a 60% da prova. É um pouco difícil de entender no começo, mas o 4 deles é como se fosse o 6 aqui do Brasil. Então 4 é igual a 60%. É meio complicadinho, assim, parece que tipo, por ser 4 é fácil de tirar 4, mas não é, porque 4 é como se fosse 6. Mas não é um nível muito elevado o CBC. Eu particularmente não achei fácil, mas também não é muito difícil. É uma coisa que, assim, se você estudar com constância todos os dias, dá pra aprovar, assim, tranquilo. Eu vou contar pra vocês um pouquinho rapidinho como foi a minha experiência com o CBC.
Eu comecei o CBC em 2020, que foi bem quando estourou a pandemia, e eu tava no Brasil. O CBC, a gente pode escolher a modalidade que você quer fazer. Você pode fazer ele tanto por presencial como virtual. No presencial, a gente chama de CBC mesmo. E no virtual a gente chama de UBA 21, que aí tem a plataforma toda bonitinha no UBA 21 e você vai cursando por ali. Eles vão colocando as aulas no YouTube, vão colocando os conteúdos que você precisa estudar na plataforma, tudo super organizado. Como era ano de pandemia, não deu pra fazer nada presencial, foi tudo online. Então eu fiz no primeiro semestre, no primeiro quadrimestre, eu fiz 3 matérias e depois no segundo eu fiz mais 3. Aí foi assim, no primeiro eu fiz IPC, Química, Biologia e ICSE. Só que aí eu acabei não passando em ICSE, então no segundo quadrimestre eu fui lá e refiz a prova e consegui aprovar. Aí no segundo quadrimestre eu fiz ICSE, Matemática e Biofísica. Aí aprovei todas e consegui entrar no primeiro ano da carreira. O CBC, ele é mais ou menos assim. Você vai ter os conteúdos para estudar, tudo mais, eles vão colocar na plataforma, caso você faça o UBA 21, caso você faça o CBC presencial, tem que estar indo nas aulas e o professor vai te direcionando sobre o que estudar. E aí você tem a primeira prova, que é o primeiro parcial. Você aprovando o primeiro parcial, vai ter o segundo parcial depois de um tempo. E aí você aprovando esse segundo parcial, você tem direito a fazer a prova final, que a gente chama, que é a última prova da matéria. Tipo assim, a prova final é a prova decisiva, para ver se você passa ou não na matéria. Se você aprovar a final, então você aprovou a matéria, tipo, menos uma matéria agora. Mas se você não aprovar a final, você tem chance de fazer ela de novo, mais uma vez. Igual, eu fiz ICSE no primeiro quadrimestre, passei nos 2 parciais, quando chegou na final eu reprovei. Então eu fui lá e tive uma chance de fazer a final de novo depois de alguns meses. Então eu fui lá, estudei mais e fiz a final de novo. Aí consegui aprovar. Então funciona mais ou menos assim, você tem as 6 matérias, fez as 6 matérias, aprovou, entrou na carreira, tudo bonitinho. É isso, é mais ou menos assim que funciona. Vale muito a pena, que nem eu tava falando, se você não quiser ficar nessa de ter que estudar pro Enem e tudo mais, eu acredito que vale a pena fazer lá. Ou se quer viver uma experiência de morar em outro lugar, ou eu quero a faculdade mais nomeada de todas, mais reconhecida, então tipo, vou pra lá. Vale super a pena, o ensino é ótimo, eles são muito acolhedores, assim, eu senti eles muito acolhedores com brasileiros. É tudo em espanhol? Sim. Eu sei que vai ter gente perguntando se é tudo em espanhol. Sim, gente, não tem como ir pra outro país e estudar na sua língua nativa. É tudo em espanhol, mas é possível. Tá, Luiz, e como é que eu faço pra me inscrever na UBA? Gente, pra vocês se inscreverem na UBA, vocês vão precisar dos documentos que eles pedem no site da faculdade. Eu vou deixar um link na bio do vídeo pra vocês olharem. E aí vocês vão precisar desses documentos, vão precisar traduzir os documentos, levar pra legalizar, tanto aqui no Brasil quanto na Argentina. E o que mais? Precisa também de um certificado de espanhol. Um certificado nível B2, que é o intermediário, que tem um vídeo aqui no canal falando da prova do Ciel, que foi a prova que eu fiz pra receber esse certificado. Então, antes de você se inscrever na faculdade, fazer o CBC, vocês têm que ter os documentos todos organizados e tem que ter esse certificado de espanhol. Não tem como se inscrever na faculdade sem o certificado de espanhol, tem que ter sim ou sim. Por quê? O que acontecia? Os brasileiros estavam indo muito para Buenos Aires para estudar, só que tava indo muita gente sem falar espanhol. Tava virando bagunça, porque o pessoal ia sem falar espanhol, os professores falam rápido, eles não ficam parando, tipo, porque você não entendeu uma palavra, eles vão parar a aula por causa de você, alecrim dourado. Então, tem que saber falar o espanhol pra ir pra lá, entendeu? Tem que estudar antes. Aí eles começaram a pedir esse certificado de espanhol pra gente ter uma noção de como é que fala, como é que se comunica pra chegar lá e não passar vergonha. É basicamente por isso. Mas também, eu fiz a prova, tá bonitinho, passei de primeira, mas também senti dificuldade quando cheguei lá. Então, tipo assim, não faz a prova achando que você vai chegar lá fluente, porque é meio difícil no começo. Mas tudo questão de adaptação. Então, pra você se inscrever na UBA, você vai precisar dos documentos, que eu vou deixar linkado pra vocês olharem no site da faculdade e verem quais os documentos que pede, porque de cabeça eu não lembro. E vão precisar desse certificado de espanhol. E aí vão lá e façam a matrícula bonitinho, vamos ser faco amigos.
Bom, gente, é isso o vídeo. É um vídeo bem rapidinho, só pra falar um pouquinho pra vocês mesmo como funciona. E nada, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só mandar pra mim. E fiquem de olho nos próximos vídeos, que eu quero fazer tour pelo apartamento, que vocês estão pedindo no meu Instagram bastante. E também a experiência no primeiro ano da carreira. Pra quem não sabe, eu fiz o primeiro ano da carreira ano passado. Não consegui aprovar todas as matérias, mas aí é conteúdo pro próximo vídeo. E aí queria mostrar um pouco pra vocês como foi essa saga, né, na medicina. Mas enfim, é isso. Qualquer coisa me mandem no direct, ou no direct do Insta, ou nos comentários do YouTube.